intuição, sensibilidade, são energias. Eu não estou falando de gêneros, eu não estou falando sobre papéis de gênero, mas como eu detecto se eu estou muito no masculino ou não? É a integração das energias. E eu comecei por aí. E tem coisas que são difíceis de racionalizar. E essa é a beleza do feminino. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, eu sou a Malu, falo de autoconhecimento, espiritualidade e desenvolvimento pessoal. Aqui no YouTube, no TikTok, no Instagram. Então se você não me acompanha nas outras redes, não deixe de me acompanhar. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre feminino, energia feminina. Esse é um tema que vocês me pediram lá no Instagram para falar sobre a minha relação com a menstruação, mas eu senti aqui no meu coração, quando eu comecei a falar sobre menstruação, eu precisava contar uma história de anos da formação da minha relação como mulher. Então, a hora que eu percebi que eu tava voltando muito na história, de que eu precisava fazer muitos parênteses, eu falei, não, pera. Eu preciso primeiro fazer um vídeo mais teórico. Eu preciso falar sobre a parte racional do que é o feminino. E depois eu conto um pouco sobre a minha experiência. Porque muitas coisas eu precisava explicar a sensação e tem coisas que são difíceis de racionalizar. E essa é a beleza do feminino. Então, esse primeiro vídeo eu vou contextualizar o que é feminino, o que é masculino, yin e yang. No próximo vídeo eu vou contar sobre a minha relação com a menstruação. Então não perca! Então por que fazer esse parênteses importante sobre feminino e masculino? Se você olhar para a janela, né, aqui ao meu lado tem uma janela, se você olha pela janela e vê o mundo ao seu redor, é inegável que nós vivemos em uma sociedade patriarcal, machista, regida por e para homens brancos, héteros, e em sua maioria é uma sociedade voltada para a produção por princípios liberais. Então eu tô só dando um panorama sobre qual que é a nossa sociedade hoje. Trazendo uma parte mais racional sobre isso, um panorama histórico. Se a gente relembrar a história da humanidade, a nossa sociedade é como é devido a uma série de revoluções que aconteceram durante a era moderna. Então, simplificando muito a história, vamos relembrar aqui sobre Revolução Francesa, Iluminismo e sobre esse racionalismo científico. Então, a nossa sociedade se mecanizou a partir da Revolução Industrial. Todos esses movimentos que eu tô te falando agora, é tudo isso para comprovar algo que você já sabe sobre o mundo que você vive. Esse é um mundo de produção capitalista, voltado para e por princípios comerciais de uma sociedade produtiva racional. E, portanto, dito tudo isso, é uma sociedade que estimula o masculino. Não se assuste. Masculino e feminino são energias. Eu não estou falando de gêneros, eu não estou falando sobre papéis de gênero, eu estou falando sobre energias yin e yang. Então, se você relembrar o símbolo do yin e yang, a gente tem um círculo assim, né? Um pontinho de um lado e um pontinho do outro. Todas essas características que eu acabei de denominar, lógica, razão, liberdade, produtividade, são predominantemente características do masculino. Malu, tá bom, mas e o que não é isso? O que é o oposto disso, que seria o feminino? O feminino está associado à intuição, sensibilidade, beleza, o mundo oculto, está associado também à natureza, está associado ao sentir, sentimentos, emoções, muito também ligado à arte, pintar, bordar, à maternidade e à nutrição. Esses são aspectos predominantemente do feminino. Não estou falando sobre feminismo, definitivamente não estou falando sobre feminismo e definitivamente não estou falando sobre papéis de gênero. Estou falando sobre energias, yin, yang, ânimos e ânima, também definido pelo Jung. Mas aqui eu vou falar sobre energia masculina e feminina porque é mais fácil de entender. O nosso objetivo, e principalmente a gente fala muito sobre isso na psicologia transpessoal, é a integração das energias. Então eu preciso integrar tudo isso dentro do meu ser. Olhar, acolher, integrar o masculino. Olhar, acolher, integrar o feminino. Porém, a nossa sociedade estimula tanto o masculino que fica inevitável o famoso resgate do feminino. Então você já deve ter ouvido falar sobre isso. Se nunca ouviu falar, eu estou te introduzindo a sabedorias como resgate do feminino, sagrado feminino. Tudo isso voltado para acolher o nosso feminino. Por quê, Malu? Porque como a gente já tá como sociedade
hiperestimulando a energia masculina, o feminino ficou para trás. A gente precisa voltar, acessar, para depois integrar as duas energias. Porque atualmente a gente só tá com uma. Então com uma a gente não vai integrar a outra. A gente precisa envolver as duas. Querendo ou não, sendo uma mulher, tendo útero, vivendo ciclicidades, depois a gente fala sobre isso, a gente precisa resgatar essa sabedoria. Porque o que acontece muitas vezes, a gente tá tanto com essas energias desequilibradas e vão passando anos, e a gente vai vivendo todo esse desequilíbrio de polaridades dentro de nós que vai ser manifestado em doenças físicas, doenças de útero, porque é um chamado pra, ei, olha pra mim, eu tô ferido. É um chamado pra dentro. Muitas mulheres vivem esse processo de viver uma vida voltada para o trabalho e depois precisam fazer o trabalho para dentro, voltar para casa. Essas energias, feminino e masculino, estão presentes na natureza. Malu, eu não estou vendo, então eu vou te mostrar. O feminino e o masculino são representados na natureza de algumas maneiras. Inspiração e expiração. Ou seja, um movimento de expansão, que é a exalação. Momento de inspiração, encontro interno para dentro, exalação para fora. Esse movimento de expansão e contração a gente vê na vida, através da nossa respiração, através das estações do ano, através do dia e da noite. O dia, sol. O sol está muito associado ao masculino. A lua associada ao feminino. Então, durante o dia, atividades produtivas. Durante a noite, descanso. A própria sincronia da natureza. A gente pegar a história de uma árvore. Crescer, vai formar galhos, ela vai formar frutos. Formando frutos, o fruto cai, as folhas secam. Eu não sei exatamente a ordem, não sou bióloga, mas você pega mais ou menos a visão do que eu tô falando. E quando as folhas caem, inverno, renovação. Por quê? Porque faz parte da ciclicidade da natureza o momento de deixar ir, o momento de produzir, o momento de aparecer. Na nossa sociedade, a gente tá tão desconectado, a gente tá tão fora do ritmo da natureza, que é produção, 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 linear. E não é assim que a vida funciona. Inspiração e expiração. Os dois movimentos são importantes para te manter respirando e vivo. Então não dá para você escolher só uma energia. Você vai ter que escolher as duas. Não é uma escolha, foi um presente que Deus te deu. Ele te deu feminino e masculino. E você, na sua vida, vai observar como que estão essas energias em diferentes situações. Então, o principal sobre o resgate do feminino está associado a você se lembrar de que você é cíclico, de que a sua natureza como mulher é cíclica. Mas na nossa sociedade, o que fizeram com as mulheres? Então eu vou fazer uma breve, injusta análise de que as mulheres eram excluídas da sociedade por anos, décadas. Na Grécia, a mulher não era permitida, a mulher não era nem considerada um cidadão. Mais ou menos, década de 20 e 30, inicia o movimento do feminismo, a partir ali das mulheres operárias, que querem trabalhar, que desejam trabalhar. Depois, para votar, as mulheres querem votar, querem participar da vida política. E aí rola também, as mulheres lutam pelos direitos da sua sexualidade. Que vem junto com isso as pílulas anticoncepcionais. E, gente, eu não tô atribuindo juízo de valor, mas as pílulas anticoncepcionais, elas são uma estratégia inteligentíssima para deixar as mulheres lineares, produtivas, bloqueando hormônios, deixando ela no masculino, dando conta de toda essa energia que acontece durante 28 dias. Então, essa sociedade machista, colonial, ela lineariza a mulher. E a mulher, para entrar no mercado de trabalho, ela precisa ser como o homem. E a gente compra essa narrativa desde quando nós nascemos. A minha geração, então, 100%. As anteriores eu nem imagino. Que é, preciso fazer, preciso produzir, provar que eu sou mulher, provar, merecer o lugar onde eu estou. Então, se tá com cólica, toma remédio, você não pode sentir o que você tá sentindo. Eu venho aqui te lembrar, mais do que isso, te libertar para te dizer que você não é igual todos os dias. E a ciclicidade da vida deixa isso muito aparente. Depois, quando a gente falar sobre menstruação, a gente traz sobre isso. Essa ideia, né, de dar o seu 100%, ela é falha, porque o seu 100% muda sempre. E se você é mulher, você sabe disso. Se você menstrua, você sabe disso. Você, quando está fértil, você é de uma maneira. Quando está menstruada, é outra. Então, essas palavras, eu tenho até curiosidade de saber como você se sente quando eu falo essas palavras. Como ressoa isso dentro de você.
Porque se tá pegando muito, tá muito machucado. Então traz, acolhe, ouve. É o conteúdo básico sobre o que é o feminino. É você se lembrar de que você é cíclica. Ah, Malu, você é contra a pílula? Sou. Sou contra a pílula. Qual método anticoncepcional você usa? DIU. Sou a favor do DIU? Não, mas ele resolve. Eu preciso que ele resolva. É local, é não hormonal. E eu acho que cada caso consulte sua médica. Então pesquise sobre ginecologia natural. Eu sei que os médicos ficam muito nervosos com esse tema, mas se aproprie do seu corpo. Saiba o que acontece com você durante 28 dias. Baixe aqueles aplicativos para acompanhar o seu ciclo. E aí tem um podcast, um TED Talk maravilhoso, que chama Eu Sangro, é alguma coisa assim. E a moça, ao invés dela falar TPM, tensão pré-menstrual, ela fala tempo para meditar. Porque são energias diferentes. A energia fértil, ela é uma energia mais expansiva, mais linear. Mas não é só sobre isso. Se esse conteúdo tá muito novo para você, me escreve lá no Instagram. Eu quero te acolher, eu quero te ouvir. Quero saber como foi a sua relação com a sua menstruação, com a sua ciclicidade. E aí eu ouvi um podcast maravilhoso que ele falava assim: a chave é a integração do masculino e do feminino. É uma integração saudável do masculino e do feminino. Porém, porque só o feminino não dá, mas sem ele também não. E eu achei isso muito lindo. Só o feminino não dá. Então você ficar lá, círculo para mulheres, pinta, borda e tal. Não dá só isso. Mas também sem isso, sem o seu momento de escrita, de intuição, não vai dar também. Então, pontos importantes sobre o excesso de masculino. Mas como eu detecto se eu tô muito no masculino ou não? Características principais sobre o excesso de masculino. Muita rigidez articulares também, sabe? Ser uma pessoa pouco flexível na vida. O feminino está associado à flexibilidade. Se você é uma pessoa muito rígida, muito tensa, tensão aqui, autocobrança, você se cobra, se culpa, cobre culpa, excesso de masculino. Você não se dá o direito de pausar, se você não sabe descansar, você não respeita esse momento de voltar pra casa, de voltar pra dentro, ficar um pouco com você. Então o excesso de masculino, ele é basicamente isso. É essa cobrança pela produção, esse estado de alerta, preocupação. O que é o feminino nesse caso? É você relaxar, é você confiar. O feminino está muito associado às sabedorias ancestrais, ao contato com o divino. Eita, a Nina tá roncando muito. Não sei se vai dar pra ouvir. É esse contato com o divino. O feminino confia. Vai dar tudo certo. O masculino é fazer. O feminino é assim, eu vou dar o meu melhor, mas eu vou confiar. E no fim, o feminino, ele nos convida a esse contato mais íntimo com nós mesmos. Dessa amorosidade. Eu lembro que quando eu comecei com isso, um dos meus principais sintomas, além de todos esses que eu acabei de falar, eu era muito rígida, muito rígida. Eu já melhorei demais, mas essa coisa da rigidez era uma rigidez física, o meu corpo doía, sabe? Eu tenho um quadril muito travado, hoje já melhorou demais, mas é muita yoga, muito floral, muito escrito. Essa rigidez te prende e você acha que só isso é possível. Porque o mundo inteiro tá te falando que é pela produção, pelo excesso, pelo fazer. Toda a narrativa social é pra esse lugar. Mas o feminino, ele te lembra de que assim, caraca, eu preciso descansar. Eu preciso do meu tempo sozinha. Eu preciso, às vezes, entrar na caverna. Eu preciso ficar mais quietinha. Eu não sou artística, eu não gosto de nada disso. Mas experimenta. Quando foi a última vez que você sentou e falou, hoje eu vou escrever sobre os meus sentimentos, e não achou isso uma bobagem? Porque não é bobagem. Essa é a integração. Na verdade, esse é o caminho. É você desconstruir a crença de que olhar para o seu lado afetivo é perda de tempo, é bobagem. Muito pelo contrário, é investimento em você. E o mais importante, eu fico falando, né, o mais importante, mas é porque tudo é importante no feminino pra mim. Então, a ideia é você fazer uma análise na sua vida e falar assim, tá bom, eu tô bem na parte do trabalho, mas nas minhas relações, eu posso ser mais amorosa, eu posso falar de maneira menos agressiva, menos reativa, mais compassiva. Fazer uma análise em que situações eu preciso ser mais amorosa, mais gentil, mais doce. E eu comecei por aí. Eu observei que a minha fala era uma fala agressiva. Eu tinha uma fala cortante, reativa. Eu hoje busco esse cuidado, esse balanço de falar como eu posso ser mais amorosa hoje, como eu posso
ter uma fala que cura e não corta, machuca, dói. Posso ser verdadeira, assertiva, mas grossa, estúpida. Porque no fim, o interno e o externo são faces da mesma coisa. Então, como eu me torno mais amorosa comigo e, portanto, com os outros e, por fim, com a natureza? Esses 3 campos revelam a mesma coisa. Eu, outro, natureza e mundo. Como eu posso ser mais amorosa para o mundo? Já se fez essa pergunta? E na psicologia transpessoal, a gente fala em 4 funções psíquicas. Razão, emoção, intuição e sensação. Reis. A gente está estimulando um dos 4. Razão. Tem toda uma emoção, tem toda uma intuição, uma sensação física. O feminino, uma estratégia maravilhosa é você sentar e fazer assim, ó. Você vai respirar profundo. Essa respiração pela boca ajuda bastante a gente voltar pelo corpo. Então você inspira, solta pela boca, o som que vier, e você observa assim, o que eu tô sentindo no meu corpo físico? Tô com uma coisa aqui no peito, minha mão tá pesada, minha garganta tá arranhando, nossa, tô franzindo a testa, deixa eu relaxar. Tô com o útero contraído, tô com o assoalho pélvico muito contraído, relaxa. Observa a tensão onde está no seu corpo físico. Pronto. E a meditação é um recurso fantástico. Então, ai Malu, nunca meditei e tal. Mas faz só isso que eu te falei em 3 minutos, só observa. Porque a meditação é um exercício de observação ativa. A meditação, na verdade, é esse momento de interiorização, de voltar pra dentro. A nossa sociedade te puxa, convida, fora. Atividades sociais, conhecimento, estuda, produtividade. Tá bom, agora no fim do dia eu volto pra mim. Eu faço uma oração, respiro, eu tomo um banho relaxante, saio do mental, volto pro corpo. O feminino é muito do pescoço pra baixo. Não tem nada a ver com autocuidado. Não tem nada a ver com maquiagem, essas coisas. O feminino é corpo, é voltar pro corpo. E a pergunta que te ajuda a se guiar nessa volta pro feminino é: como eu realmente estou me cuidando? E como está o meu relacionamento comigo? Então, esse foi um vídeo de introdução pra gente falar sobre esse feminino. E tendo isso consolidado, no próximo vídeo eu vou falar sobre a relação com a menstruação especificamente. Então, não deixe de me acompanhar, se inscreva no canal, comenta aqui pra mim se esse vídeo fez sentido. Se você quer contar o seu relato pessoal, eu quero muito te ouvir. Me manda uma DM lá no meu Instagram, meu arroba é @malulins. Muito obrigada pela sua atenção, pelo seu carinho. E a gente se vê na semana que vem. Tchau!